que estejam bem. É muito bom poder nos reunir novamente para dar prosseguimento ao estudo desta obra, né? Mas a paginação que aparece na agenda de reuniões é desta edição, né? Por isso que às vezes não combina com o PDF que também está lá, que é de uma outra edição, mas a gente está reunindo argumentos, fazendo reflexões que nos permitam pensar o corpo no currículo cultural da educação física. Beleza? Hoje nós temos uma agenda um pouco diferente, né? Porque vamos pedir para vocês ficarem alguns minutos a mais ao final da reunião. Né, Nina? Ei, Nina, estou te perguntando. Sim. Ah, bom. Eu acho que não é no final da reunião. Perto do final, né? Estava entendendo que era perto do final. Tá. Então, beleza. Zé, a palavra é sua. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoas queridas. Mais uma vez, né, um prazer estar com vocês. E para a leitura do texto de hoje, né, nós pensamos em fazer alguns apontamentos iniciais, né, em que a gente sempre pede também às pessoas que quiserem ampliar os apontamentos, né, mesmo que não seja um especialista na leitura de Michel Foucault ou uma pessoa mais próxima, mas que as leituras que tem feito também permitam ampliar a fala. E depois nós vamos fazer aquele movimento, né, já comum, né, das discussões em grupos pequenos. O Marcos vai organizar as salas e aí a gente vai fazer dois momentos, né, um momento um pouco mais rápido, talvez, né, e mais de uma retomada de alguns pontos do texto, e um segundo momento para a gente centrar um pouco mais o debate em cima das questões do corpo. Então, se vocês lembrarem, né, e aí o Marcos foi bastante feliz nesse percurso, nessa semana, né, ele colocou o pedaço, né, do trecho do vídeo em que o Cleiton e a Glória localizaram, né, a obra Vigiar e Punir. E aí eu vou trazer alguns elementos de outros cursos, né, de outros cursos que ele vai produzir, falar um pouquinho mais sobre essas questões, né, lembrando sempre que no primeiro encontro a gente trabalhou com um texto de uma aula, né, referente a um curso que é posterior à publicação do Vigiar e Punir, mas está no mesmo bojo que o próprio texto do Vigiar e Punir, ele abre, né, para chegar nessa questão. E aí eu vou citar, só para localizar isso, né, no final do curso Os Anormais, ele vai falar assim, né, não sei se alguém já acessou os cursos no Collège de France, eles preparavam, né, os professores preparavam esses cursos antes, né, são professores, autores, né, que a gente conhece de renome, né, de Habermas, Merleau-Ponty um pouco antes, né, e outros autores aí que a gente, Bourdieu, esses caras todos já deram aula lá, né? Então, eles têm que preparar o curso e eles publicam um resumo do curso que fica nos anais do curso, né? Então, a publicação desses cursos do Foucault, ao final desses volumes que já estão todos eles disponíveis, né, traduzidos, eles apresentam um resumo e o comentador do Foucault, né, ele traz uma situação do curso, naquele momento. Então, no final do curso Os Anormais, que é no ano da publicação de Vigiar e Punir, ele vai dizer assim: desde 1970, os cursos trataram da lenta formação de um saber e de um poder de normalização a partir dos procedimentos jurídicos tradicionais do castigo, né? O curso do ano 75-76, que é esse dos anormais, terminará este ciclo com o estudo dos mecanismos através dos quais, desde o final do século XIX, pretendeu-se defender a sociedade, que é uma passagem, inclusive, que na minha edição está ali na página 87, quando ele vai dizer que o direito de punir se deslocou da vingança do soberano à defesa da sociedade. E aí eu trago também, aqui no primeiro curso que vai tratar dessas questões, né, que é o Teorias e Instituições Penais, na ordem, né, se alguém tiver curiosidade, é Teorias e Instituições Penais, que é de 72, se não me engano, é 72, Sociedade Punitiva, né, que já foi citado aqui, a gente vai trazer alguns elementos também em 73, o Poder Psiquiátrico, porque começa a esse olhar, né, então o Damião, né, traduzindo,
o Damião, em outros tempos, seria tratado, ou nesses tempos, seria tratado como um louco, né? Então, o crime dele, o parricídio, que ele é supliciado, né, ali naquele início do texto, hoje teria uma outra consideração, né? Então, a maneira como também o poder psiquiátrico se instaura nessa sociedade ao longo do século XIX é tratado num curso, e depois os anormais, que é essa patologização das pessoas que ficam fora da norma, né? Aí ele já tem um foco maior na questão da norma. Então, na abertura, né, do resumo desse texto de 72, eu trago aqui, né, uma observação, me permitam a leitura, um pouquinho extensa, mas para entender um pouco da ideia central, né, que o autor faz ao longo da sua vida acadêmica, né, filosófica. Então, diz o Foucault, no resumo do Teorias e Instituições Penais de 72. O curso deste ano deveria servir de preliminar histórica ao estudo das instituições penais, de maneira mais geral, dos controles sociais e dos sistemas punitivos na sociedade francesa do século XIX. Esse estudo inscreve-se em um projeto mais amplo, esboçado no ano anterior, né, quando ele está entrando no Collège de France, que foi seguir a formação de determinados tipos de saber a partir das matrizes jurídico-políticas que os engendraram e que lhes servem de suporte. A hipótese de trabalho é a seguinte: as relações de poder, aqui eu destaco, né, com as lutas que as atravessam ou as instituições que as mantêm, como a escola, como a educação física, não desempenham em relação ao saber unicamente um papel de facilitação ou de obstáculo. Não se contenta em favorecê-lo ou estimulá-lo, em falsificá-lo ou limitá-lo. Poder e saber não estão ligados um ao outro pelo simples jogo dos interesses e das ideologias. Logo, o problema não consiste tão somente em determinar como o poder faz com que o saber lhe seja subordinado, e o faz servir a seus próprios fins, tão pouco como se imprime sobre ele e lhe impõe conteúdos e limitações ideológicas. Nenhum saber, e aí acho que a gente localiza, né, esse saber penal que vai se constituindo, saber jurídico que vai se constituindo ali nos reformadores do século XVIII e começo do XIX, né? Nenhum saber se forma sem um sistema de comunicação, de registro, de acumulação, que é em si mesmo uma forma de poder, e que está ligado em sua existência e em seu funcionamento a outras formas de poder. Nenhum poder, em compensação, se exerce sem a extração, a apropriação, a distribuição ou a retenção de um saber. Nesse nível, não há conhecimento de um lado, sujeito emancipado, sujeito alienado, né, e a sociedade do outro, ou a ciência e o Estado, mas as formas fundamentais do poder saber. Então, por que eu trago essa passagem aqui, né, e depois a gente pode até falar para vocês acharem, né, existe um livrinho chamado Resumos do Cursos do Collège de France, né, tem todos os resumos aqui, ele acha-se em PDF na internet. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente tomar muito cuidado, né? Acho que hoje, essa leitura do texto de hoje, os 2 capítulos, ela apresenta um conjunto de práticas, né, que vão constituindo uma condição. Isso é para a gente ficar muito claro, para a gente escapar de algo que é muito comum, que está instaurado na nossa forma de pensar, que é essa forma de pensar marxista, né? Porque nós tivemos, sem exceção, todos nós ali, né, na escola, de um modo ou de outro, na formação em História e Geografia, essa questão do materialismo histórico dialético, né? Para quem não conhece muito bem o que é isso, de uma maneira muito simples, né? A ideia, né, do pensamento marxista, não só de Marx, né, é que as coisas não vêm da cabeça das pessoas, as coisas não vêm, né, das ideias, mas elas vêm das condições materiais de produção, que em cada época se instaura sempre a partir de um jogo de oposição entre um dominado e um dominante. E a ideia que é teleológica, ou seja, ela tem um fim, né, para o Marx eram sociedades escravocratas, sociedades feudais, as sociedades capitalistas, o socialismo e o capitalismo, né? Então, esse percurso histórico ele está sempre colocado numa lógica dessas oposições.
E aí a gente vê, né, o modo como Foucault arma a cena para, de uma certa maneira, dizer, ó, a mudanças socioculturais e políticas, né, e econômicas na sociedade ali francesa que ele trata, etc., pode nos fazer pensar que o modo como a escola, né, esse restaurante, ou todas essas instituições que ele vai chamar de disciplinares, e esse sistema punitivo, essa mudança do sistema punitivo, seja fruto, né, das relações materiais de produção da dominação burguesa. Né? Então, acho que a gente tem que estar muito atento para localizar que a escrita que ele traz não é, né, um modo de dizer, ó, a burguesia está aqui produzindo certas demandas e aí tudo vai se mudando, tudo vai se ajeitando e a classe operária, né, vai se ferrando, etc. Né? Então, a gente percebe, né, aí principalmente na primeira parte, né, no primeiro capítulo, há essa questão da forma como as ilegalidades vão sendo tratadas, né? Como que elas vão sendo, então, legisladas. Então, diante dessa fala, né, não sei se alguém quiser, estou falando aqui bastante tempo, né, não sei se alguém quer completar, ampliar, trazer outros elementos para a gente pensar também juntos. Ninguém quer colaborar? Então, opa, alguém abriu o microfone, não foi? Ou não, impressão minha? Não, alguém entrou na sala, foi isso? Entrou alguém aqui para colaborar do meu lado. Vai colaborar com a discussão? Acho que ela não quer, que ela vai fazer outra coisa. Então, veja, né, diante disso, o que a gente propõe, né? O que Marcos e eu pensamos? Num primeiro momento, né, a gente fazer nos grupos uma conversa, né, nos pequenos grupos, do modo como vocês operaram o texto. Creio eu, né, cremos nós, que vocês partiram ou lidaram com o texto, talvez de uma maneira muito próxima ao modo como nós lidamos, que é, ao ver as descrições dos casos, ao ver as questões todas que vão sendo colocadas, né, a criação das mitigação das penas, o modo como a punição foi se generalizando, cremos nós que vocês fizeram ali relações, né, com filmes, novelas, experiências pessoais, né, notícias de jornal, né, há uma passagem, assim, só para dar um exemplo, não sei se vocês viram recentemente, creio que não tem 2 meses, circulou muito na internet e também nas próprios jornais, uma faixa, né, que acho que foi colocada numa região da Zona Norte, né, de grupos, né, que alguns vão dizer que são ligados ao tráfico, outros vão dizer outras coisas, né, dizendo assim, ó, não dá grau aqui, né, não faz barulho com a tua moto, não chega arrepiando aqui com a tua moto no pedaço que o bicho vai pegar. Né? Então, essa coisa do povo com o próprio povo, né? Então, essas coisas que a gente vai escutando, né? Quando eu retomo esse texto, ela sempre me vem à cabeça, né? As práticas da escola e etc. Então, a relação com o vadio, né? Que acho que também é uma coisa legal da gente retomar, porque aqui no Brasil, no século XVIII, também se cria, né, uma legislação sobre o vadio, que vai culminar na lei da vadiagem já no fim da escravidão. Então, o olhar que se tem para a vadiagem, né, e para o modo como essas pessoas vão sendo colocadas como infames, etc., tem aqui uma série de situações que eu acho que ajuda a gente, ao ler, pensamos nós, que essas coisas vêm à cabeça. Então, esse primeiro momento, né, o Marcos está aí dividindo e criando as salas, a gente gostaria que vocês, entre vocês, né, tirando pontos, passagens, etc., conforme vocês estão fazendo anotações ou não, lembraram de situações que ajudam a pensar e ilustrar esse processo aí, né, do modo como a punição era generalizada, do modo como a punição passa a ser, né, acho que é o que mais interessa, mais específica, mais codificada, né? Então, fica esse convite para a gente. Meia hora, velhaco? Né? O Mário, relaciona com o contexto atual, com a escola, pode misturar tudo. Então, o texto traz uma série de passagens, né, que vai mostrando o modo como essa punição generalizada para todo mundo razoavelmente igual, né, ela vai sendo codificada de formas diferentes, né. Então, à medida que ele vai trazendo uma série de passagens, a gente queria saber de vocês, conversando entre vocês, se for possível depois fazer
né, uma síntese, uma resenha melhor, né? De que modo essas coisas foram pensadas por você, né? Você ligou, pô, me lembrei de um caso assim, será que tem a ver? Né? Aí, se você quiser escola, se quiser com seus filhos, né? Como é que você codifica a pena aí com seus filhos quando eles aprontaram, né? Como essas coisas todas ajudaram da vida. Gente, não é uma forma de fazer recorte e cola de uma ideia sobre a outra, né? Mas é pensar de que forma essas coisas foram pensadas. Diz aí, Pedrão. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se eu vou conseguir, pelo menos, falar na outra parte da atividade, e aí eu fiquei muito instigado, tanto pelo texto quanto pela solicitação de vocês, né? A solicitação de hoje de fazer essa relação, ela, para mim, ela ficou muito clara, pensando na vida como, né, essa experiência muito complexa, que é impossível de ser narrada, que é impossível de ser mensurada de uma forma exata, e como isso aconteceu no campo jurídico, no campo das punições, né? E aí tentar mensurar a quantidade de pena, a gravidade dessa pena e etc., né? E aí, pensando, né, ampliando, né, para essa razão, operando na explicação da vida, que é muito mais complexa, eu lembrei tanto das fases do desenvolvimento motor, quanto da tipificação lá da Arido, né, dos esportes de rebater, eu esqueci agora, Motri, eu esqueci. Mas, ô Pedro, você não quer trazer essas coisas para o grupo que a gente vai montar? Sim, eu sei que tem mais a ver com a atividade dos pequenos grupos. Eu estou me antecipando um pouquinho, porque eu não sei se eu vou conseguir falar nos grupos por conta do trabalho, entendeu? Ah, tudo bem, tudo bem. Então, E aí que fica a provocação. Traz aí, amplia aí. da praxeologia motriz, né? Que aí que é o que está na BNCC e etc. Então, as práticas corporais sendo a vida, sendo a experiência, muito mais complexas, e aí a gente tenta operacionalizar, sistematizar, racionalizar, né? Fazendo uma leitura de modo que isso, eu entendo, aconteceu lá no século XVIII, né? O Foucault vai narrar com os crimes, né? Com as punições. Era só uma pequena contribuição, aí estava com saudade de falar. Valeu, sempre bem-vinda a sua fala. Bom, então vamos, a gente faz meia hora dessa discussão, retoma ali perto das 4h10, a gente vai chamando um pouquinho antes, né? Ou à medida que vocês forem concluindo, vocês vêm, voltam, né, para a sala. Aí, depois que a gente abrir numa plenária, a gente põe uma segunda discussão. Então, pessoal, acho que todo mundo entendeu a proposta, a atividade. Vocês serão automaticamente levados para as salas e vocês serão automaticamente trazidos para cá depois. Não sei por que o sistema Google Meet, sei lá, o Google tem alguma raiva do Jorge. Mais uma vez, o Jorge ficou de fora dos grupos. Então, ou a Caroline, ou a Raquel, ou o Rubens, que é um grupo que está com 3 pessoas, por favor, chama o Jorge para sua salinha, tá? Porque os outros grupos estão todos com 4 pessoas, tá bom? Você perguntou para esses 3 se eles querem chamar o Jorge? Não, como é o sistema que determina aqui, então eu já estou me colocando como sistema. Eu estou achando que o Jorge está sendo punido, né, uma certa codificação de pena mais branda, deixando ele excluído aí do processo. Será que acontece? Será que é porque ele é muito bonito que ele está ficando fora? Talvez. Ou será que é porque ele fica só com a câmera desligada? A gente pode ser também. Então, uma forma, né? Vamos fazer uma punição para isso. Tá vendo? Olha o poder do professor, do mestre aí. Ó. Não, mas o cara entra na reunião de celular, aí ele fica falando que o sistema não traz ele. O meu celular é igual ao do Cleiton, cara. É só mandar o link lá no grupo que eu vou. Então, gente, alguém ficou com alguma questão?
senão vou tomar o café, Nina. Caroline, Raquel, Rubão, por favor, chamem o Jorge. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Bom, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Quem vai contar, só para avisar, né? Que não fica com essa, tá certo, tá errado, né? São interpretações, ninguém vai ficar aqui corrigindo ninguém, né? E então é para todo mundo, que o grupo que falar, um outro grupo comenta. Aí depois o outro grupo fala, o outro grupo comenta. São 4 grupos, velho? São. Então, nomeie-os, numere-os para mim. Grupo 1, quem é? 2, quem é? 3, quem é? 4, quem é? Não dá, porque agora os grupos já se desmancharam. Não dá. Tá, vamos escolher 4. Aliás, uma boa pergunta. Por que a gente escolhe 4 capitães, né? Quando a gente vai montar time? Vamos fazer como a gente sempre faz, né? As pessoas que quiserem aí se colocam. O ideal é que alguém comente o outro, né? Para ficar evitando que fique centralizado. Quem quer começar, Nina? Escolhe um grupo, Nina. Pode ser o meu. Acho que pode ser o meu, porque o Pedro está aí, assim ele consegue também. Pedroca vai embora. Né, Pedro? Bom, primeiro eu quero me desculpar, porque o capítulo 2 eu não li, eu achei que era só o primeiro. Tá? Então, as análises que eu fiz com os colegas foi em cima do que eu li no primeiro capítulo, tá? Não entendi, você só leu a punição generalizada. Tá? A gente fez alguns destaques e pensou algumas coisas. Então, meninos, me ajudem aí. Na página 87. Então, eu estou com essa edição aqui, ó. Ela tem 3 páginas de diferença do PDF. Então, na página 87... acho que eu começo pela 84, desculpa. Que seria, então, a 81 para vocês. Só para ir pela ordem. Então, vocês localizaram? Vai falar sobre a ilegalidade. A ilegalidade dos bens, está bem no comecinho. 4ª linha, né? Isso. Então, eu posso ler e depois a gente, então, fala o que a gente comentou. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão que corresponde a uma oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, transferência violenta das propriedades. De outro, a burguesia, então se reservará a ilegalidade dos direitos, a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis, de fazer funcionar todo um imenso setor da circulação econômica ou no jogo que se desenrola nas margens da legislação, margens previstas por seus silêncios ou liberadas por uma tolerância de fato. E essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários. Para as ilegalidades de bens, para o roubo, os tribunais ordinários e os castigos. Para as ilegalidades de direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, jurisdições especiais com transações, acomodações e multas atenuadas. Quando eu fiz essa leitura, eu falei com os colegas, e dei um exemplo, me lembrei da tornozeleira eletrônica, né, da ideia de prisão domiciliar, mas também fiquei pensando na extorsão que a gente sofre quando a gente vai em qualquer evento. Muitas vezes você vai num evento e você quer parar o seu carro. Um outro dia eu fui fazer uma corrida e eu tinha que parar o carro lá perto, do Pacaembu. E aí o cara chegou e disse 20 conto. Se você não der, seu carro fica arriscado, a gente sabe disso. Assim como também um outro exemplo que me veio à cabeça é o motoqueiro que passa na minha rua, que ele passa e me cobra, né, uma taxa para
vigiar a minha casa, segurar a minha casa. Mas eu não pedi isso para ele, né? A minha casa e a rua inteira. É claro que a gente sabe que tem uma questão social aí, a gente sabe também que esse motoqueiro ele está trabalhando por um grupo, né, de bandidos, a gente sabe, né? A gente sabe também que aquele que talvez que esteja me extorquindo lá, pedindo dinheiro para eu dar para ele para pôr o carro em tal lugar, esse cara também está sujeitado, ele está sujeitado, não sei se seria essa palavra, mas ele está submetido a esse sistema. Eu sei disso, mas na minha cabeça veio isso, sabe? Porque o poder público conhece e sabe de tudo isso, mas faz vista grossa, né? São coisas assim que são aceitas, você não, né? Essa foi uma das coisas. E o Pedro e a Jamira, se quiserem acrescentar alguma coisa aí, mais relacionada à escola. Eu lembro que o Pedro falou alguma coisa sobre atividade motora, não sei se vai caber aí, acho que é na frente. Mas para frente, né, Pedro? Um exemplo mais simples é que, conforme as escolas, né, de acordo com as diferentes redes e escolas, o regimento escolar é diferente e as punições são diferentes, né? Então, tem escola que 2 advertências é uma suspensão, 3 suspensões você tem o convite para se retirar ou, né, para procurar uma transferência aí compulsória, praticamente. E o quanto isso, e ele vai dizer lá no começo do 2º capítulo, do quanto isso não é natural, né? Não é natural. Acho que é bem aos moldes Foucaultianos, né? Que é você entender a arbitrariedade e as relações de poder que estabelecem, né, os nossos modos de vida, né? Então, um bom exemplo seria você analisar que em diferentes escolas as formas de punição também são diferentes, né? Há agora cada vez mais, né, o apelo aí à humanização e à suavização dessas penalidades, né? E aí um outro exemplo, né, mas que eu já mencionei aqui é o da expulsão, que antes, né, as crianças eram expulsas de uma escola para outra e agora elas são convidadas a se retirar, né? Praticamente continuou o mesmo mecanismo e agora talvez, né, com um caráter um pouco mais suave, um pouco mais humanizado, etc. Mas a relação de poder aí se mantém, né? A forma de punição aí é muito semelhante. A gente deu vários exemplos lá, né? Mas Ô, Pedro, eu acho que, para complementar o que você está falando, está lá na página 92, e é 89 do PDF, que vai falar das leis que definem os crimes. Está lá em cima, no primeiro, bem no comecinho. Quem quiser acompanhar. Na página 89. Você pode ler para a gente, Nina? Posso, eu só estou esperando ver se o pessoal quer localizar. Que as leis que definem os crimes e prescrevem as penas sejam perfeitamente claras. Localizaram? 89? Porque para mim é 92. Então, 3 tá. a menos, né? Tá, 92 para mim também. Para você também? Então, que as leis que definem os crimes e prescrevem as penas sejam perfeitamente claras, a fim de que cada membro da sociedade possa distinguir as ações criminosas das ações virtuosas. Que essas leis sejam publicadas e cada qual possa ter acesso a elas. Que se acabem as tradições orais e os costumes, mas se elabore uma legislação escrita. Então, acho que um pouco o que a gente debateu aí sobre o regimento da escola, né?
sobre também na questão da avaliação, o aluno saber exatamente o que o professor está querendo, né? O que ele espera. Então, eu acho que o que o Pedro está falando é sobre isso. E uma outra questão... Queria fazer um comentário para não perder a oportunidade da fala do Pode. Pedro. Né? Quando o Pedro trata da expulsão e da mudança no discurso, né, do convite para se retirar, eu entendo, né, que não é uma questão da humanização e da suavidade, né? Eu acho que é um outro discurso, porque esse discurso da humanização está lá no século XIX. Então, no século XIX, no caso das crianças, as crianças apanhavam, né? Eu acho que até 1940, no Brasil, e não tão longe na Inglaterra, algumas práticas das crianças ficarem sentadas sobre a mão, tinha uma série de coisas assim, né? Então, eu entendo que a mudança desse discurso tem a ver com um outro tempo, né, ou uma outra prática que também tem a ver com as relações atuais, né, de produção, que é o discurso da inclusão. Então, um cara que era expulso, dificilmente ele ia para outra escola, né? Ele não ia para outra escola. Até o próprio pai, até porque quem acessava a escola não eram todos os grupos, né? O próprio pai, em alguma medida, tinha vergonha, né, de que o filho foi expulso, né? Muitas vezes expulsava de casa, né? Era uma prática um pouco mais dolorosa, sofrida, né? E aí o discurso da inclusão, ele dá um outro, olha, você está convidado a sair, e aí ele vai para outra escola sem a pecha da expulsão. Né? Não aparece lá que ele foi expulso. Ele chega na outra escola, meu filho não está bem lá, não se adaptou lá, venho para cá. Né? Acho que quando tem algumas outras questões, principalmente o discurso da liberdade assistida, ou das crianças em situações mais próximas a isso, né? Esse discurso também se apaga. Né? Como eu acompanho um pouco o trabalho com essas crianças de liberdade, privação de liberdade, né, elas não saem, né, com o carimbo de que estavam presas, né? É que geralmente quando elas voltam, como o próprio texto vai dizer, isso vai ficar mais forte no final, né? Todo mundo que sabe da comunidade sabe que ele teve preso, né? Mas apaga-se, né, os crimes dele quando ele ganha a maioridade penal, né? Ô, Mário, o que a gente também conversou sobre essa questão do amenizar o castigo é no sentido de que o castigo ele não é mais o castigo físico, mas é o castigo da exposição, sabe? Então, aquele lance do chapéu de burro, sabe? Daquela coisa de você ser colocado em evidência. Então, você faz uma espécie de amenização, mas, por outro lado, também busca, né? Tem uma preocupação com que o sujeito não vá reincidir. Então, é um castigo que afeta o psicológico, a alma, né? Não é o corpo, nesse sentido que a gente conversou. Isso tem a ver, se for pensar com o texto, com a reforma penal dos castigos expostos, né? Com a representação do castigo. Né? Então, você tinha o suplício, você tem a representação e depois você tem o encarceramento, né? Então, essa coisa de você marcar o sujeito para os outros e para o próprio sujeito, não reincidir, etc., tem a ver ali com aquela parte que ele fala da representação, né? Que as pessoas tinham que trabalhar publicamente, né? Tinham que ficar expostas o castigo que elas sofriam. Bom, meninos, eu acho que foi isso que a gente debateu, se vocês quiserem acrescentar. Muito bom. Outro grupo quiser comentar em cima dessas questões, né? Das citações da Nina. Acho que eu e o Cleiton podemos falar com relação ao que a Nina disse, né, a questão da avaliação na educação física. Nós estávamos falando justamente dessa questão da punição, né, enquanto reprovação, aprovação, e a reprovação acaba sendo uma punição. E aí, fazendo um contraponto com essa questão da punição, existe a questão da bonificação, né, quando o professor ele é bem avaliado, né, por exemplo, no Enem, a gente falou sobre a prova que avalia o ensino fundamental, né, que é o SAEB. E aí ele acaba ganhando uma bonificação justamente pelo aluno estar se adequando aos padrões ali normativos. No caso, sob uma perspectiva muito eurocentrada, né, uma perspectiva muito colonizada, a gente tocou nesse ponto. Não sei se o Cleiton quer falar, de repente, alguma coisa que ele lembre. Pode me interromper, tá, Cleiton? Qualquer momento. E com relação também à questão do jubilamento, nós falamos.
E também quando a educação física ela acaba sendo uma punição, a ausência na aula acaba sendo uma punição. Por exemplo, hoje você não vai fazer aula de educação física porque você não terminou sua tarefa. Isso ainda acontece nos dias atuais. A gente falou dessa questão também da punição. Deixa eu ver se eu me recordo de mais alguma coisa. Essa questão da responsabilização docente, né, sobre a qualidade do ensino, e aí a gente refletiu sobre a questão do que é qualidade, né, sobre qual perspectiva. E aí falamos também essa questão que a Nina trouxe de outras sanções punitivas, né, que não só a expulsão e a advertência, mas que outras estratégias que as escolas adotam como uma forma de punir. Acho que basicamente isso também. Acho que essas questões que você traz, o Ana e o Cleiton, né, acho que vai ficar mais forte quando a gente trabalhar a sanção, né, no próximo capítulo. Para continuar a conversa aí, né, uma das questões que a gente conversou também, a gente tratou dessa questão também da expulsão, mas pensando em outro elemento da expulsão, né, não a expulsão do aluno indisciplinado, mas a expulsão do aluno que não aprendia, né? E como que parece que há um deslocamento aí, não saberia dizer se uma intensificação, talvez poderia falar nesses termos, mas de intensificação de governo da conduta dos professores, né? Porque antes, se o aluno não aprendia, a culpa era do aluno. E hoje me parece que há uma responsabilização docente que é validada, por exemplo, pela psicologia educacional. Então, se hoje, supostamente, nós sabemos a respeito das fases de desenvolvimento cognitivo, as estratégias de alfabetização, se o aluno não aprende, né, há um mecanismo aí que, se não explicitamente, implicitamente vai punir o professor, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, toda a demanda, né, das pedagogas que trabalham com alfabetização. Toda semana elas têm que preencher um documento assinalando em que estágio da alfabetização as crianças se encontram. Às vezes, por conta de uma pressão da escola, da diretoria de ensino, elas acabam até aumentando, colocando a criança que supostamente estaria numa classificação acima para não ter problema, né? Nós pensamos também nas avaliações de larga escala também, que é um mecanismo, a gente pode pensar em termos punitivos também, né? Então, se a escola consegue a meta, né, numérica lá, isso é vinculado a uma bonificação. Se a escola não consegue, os professores não recebem essa bonificação. Então, uma forma de punição também, né? Assim, só para a gente tentar fazer um gancho com partes do texto, vocês conseguem fazer alguma relação disso? É lógico que a gente está num outro momento histórico que produz outras demandas, né? Mas, assim, dentro dessas regras que ele coloca, né, dessa coisa dos exemplos... Pensei nisso, Mário. Como é que... né, nessa relação com a produção do operário, né, vamos dizer assim, né, porque aqui o foco ainda é combater os ilegalismos, né, e a construção de determinado tipo de sujeito, porque aí eu acho que o sujeito de hoje, como é outro, né, só para fazer uma correlação dessas partes, será que vocês conseguem? Qualquer um, né, e também ninguém é obrigado, não é prova, né? Ô, Mário, eu pensei nessas regras, né? Basicamente, no que o Cleito falou, na regra da verdade comum. Eu acho que tem um pouco a ver com o que ele diz. Está na página 93, para vocês é 90. Está lá no meio do parágrafo. A verificação do crime deve obedecer aos critérios gerais de qualquer verdade. O julgamento judiciário, nos argumentos que utiliza, nas provas que traz, deve ser homogêneo ao julgamento puro e simples. Abandono, então, das provas legais, rejeição da tortura, necessidade de uma demonstração completa para fazer uma verdade justa, retirada de qualquer correlação entre os graus da suspeita e os da pena.
Não, mas acho que aí se faz uma relação a partir da documentação, né? Porque a questão da verdade aí, se a gente parar para pensar um pouco, ó, vou usar seriado aí. Alguém está assistindo o seriado da cozinheira lá da Espanha? O Marcão deve estar não assistiu ainda, velho? A Cozinheira de Castamar. Cara, você tem que assistir a Cocineira de Castamar. Pô, uma história legal. E é uma história que se passa no século XVIII. Né? Então, assim, o rei, a pessoa ali que é o pai de uma protagonista vai ser condenado à morte, está condenado à morte porque ele assassinou alguém. Não tem prova de absolutamente nada de que ele, né, alguém relatou, o rei mandou executar, o cara mandou executar, vai, mata. Né? Então, a verdade está no próprio rei. O que vai mudar na concepção da verdade está no texto, é que até por uma questão de ascensão da ciência aí, né, é que você precisa comprovar, né, o crime. Até então, bastava a palavra de alguém, né? Não, estou dando spoiler porra nenhuma, só falei de uma situação. Está né? na sequência, Mário. Não, eu sei, mas para a gente pensar assim, do que o Cleiton e a Ana falaram, né? Qual é a verdade de que a escola não está boa e para ela ser punida, né? Como é que eu comprovo isso? Aí acho que a avaliação e a sua documentação vai fazer um paralelo, né? Para a gente não fugir muito de entender como outras coisas se modificaram, né? Então, todo um regime da verdade mesmo, né, que é científica, ela também vai se instaurar nas penalidades, nas punições, né? Acho que é um pouco até na punição da disciplina na escola, né? Se alguém fala que fulano fez e o fulano vem e diz que não fez, né, gente? Não rola nada, né? A escola fica isso, né? Confronta um, faz a cariação, né? Põe um contra o outro, um fala, escuta um, escuta outro. Mas se o cara for bom de lábia, gente, nunca vai parecer que ele fez porra nenhuma, né? Então você precisa de comprovações, que hoje as câmeras, né, têm feito essa função, né? Quando o pessoal olha, a câmera viu, né? Então, acho que a discussão da verdade é essa. Acho que a gente faz uma ponte, um paralelo com a questão que precisa da documentação para fazer essa punição à escola, ao docente, né? E que a nossa crítica é essa, né? Quem disse que o docente é o responsável pelo fracasso do moleque, ou somente o docente, né? A coisa é muito mais complexa, né? Professor Mário, e justamente fazendo um gancho com o que você falou, essa questão da responsabilização docente, uma coisa que nós discutimos também, quando você responsabiliza o docente, você acaba isentando a responsabilidade do poder público e até tira o protagonismo do estudante, né? Aí a gente acabou entrando nessa discussão também. E assim, acho que em alguma medida, né, não é mais um combate ao ilegalismo, mas é um combate à ineficiência, que também está na mesma ordem aqui, né? Isso vai aparecer mais no final do texto, né? Que é assim, como que... E aqui já aparece um pouco, esse operário, né? Questão da vadiagem, né? Por que eu tenho que atuar sobre essa pessoa, né? Porque eu não pode ter um operário... Né, na parte que fala aqui que vão assaltar os portos, né? E que fazem receptação, contrabando... e que quebram as máquinas, né? Então, Pedro caiu fora, né? Mas o primeiro título da tese do Pedro, que ele não põe depois na tese, mas ele discute no final, é uma passagem, né, de um movimento social na França, né, da sabotagem. Marcos até já comentou aqui, né, que as pessoas colocavam os tamancos nas máquinas, né, o sabor, né? Então, esse tipo esse legalismo que não era combatido e passa a ser combatido, a gente pode fazer esse paralelo, né? O mau operário, o professor é um mau operário, né? Então, uma certa punição, né? E eu diria até mais, né? Acho que um pouco até de infâmia, né? Porque o cara tem que carregar a pecha que ele é ruim, né? E aí ele fica visto como ruim. O Antônio Nova tem lá, né? O texto, como é que chama, velho? O mal-estar docente, né? Que é essa coisa de você se sentir culpado pela ineficiência dos seus alunos, né? Isso, em alguma medida, também ou te leva com uma depressão, ou né, você sai da escola, burnout e tal, mas aqui, em termos do texto, seria, né, atuar sob esse operário, né, que é um problema, que é um risco, né, que é um perigo, né, antes que ele faça de fato, né? Só para a gente fazer essas pontes, né, entre o hoje, que é outro contexto e outras demandas, né, com as questões, né, até para a gente não pensar em evolução, né, para a gente pensar como essas coisas vão gerando coisas. Tá. Então, a gente vai fazer uma pausa, né? A gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depois a gente volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa, depo
Legal, muito bom. Possa pensar também, fazendo um paralelo Professor, aí, com as questões do suplício e da punição, né? No suplício, o sujeito era exterminado, né? E Rodrigo, acho que o Rodrigo ele usa a Tá palavra. baixo, Cleiton. estão me ouvindo bem agora? Está baixo ainda? Melhorou. A respeito da questão do suplício e da punição, né? Com o suplício, o sujeito era exterminado, e com a punição há uma correção, né? Poderíamos, lógico que esse deslocamento é sempre arriscado, né? Mas um paralelo entre a expulsão e os métodos punitivos na escola, né? Com a expulsão, o sujeito era apagado, né? E agora, com as várias estratégias de punição, elas têm um caráter corretivo, né? Continua sendo importante ali, então, em alguma medida, a escola vai tentar corrigi-lo e adequá-lo a uma determinada configuração da sociedade, né? E agora os professores, né? Acho que o que vocês trouxeram é que os professores entraram também. O Stephen Ball tem um texto muito legal, Reformar Escolas, Reformar Professores, aí vai mostrando essa lógica, né? Que hoje o professor também é alvo das reformas. Muito bem. Oi, professor. Oi, todos. Eu não me apresentei na última encontro, eu me chamo Rodrigo, eu sou de Curitiba, da Universidade Tecnológica. Sou um nômade aqui, mas eu encontrei aleatoriamente e me interessei, porque as minhas pesquisas hoje se voltam para educação física escolar. Gostei muito, porque pesquisar Foucault eu pesquiso há algum tempo, desde a graduação, e agora, só que eu sofri um acidente, perdi minha memória, então eu estou tendo que estudar Foucault tudo de novo, e está sendo maravilhoso. Mas vamos lá, professores, colegas, é o seguinte, quando eu li esse texto, eu só li o primeiro capítulo, porque eu estou fazendo uma leitura sistemática, eu estou levando uma semana para ler o capítulo, eu não tive nenhuma ideia. Na verdade, eu só me prendi muito aos fatos históricos que eu estou contextualizando. Mas hoje, nessa conversa com vocês e depois com a Paola, talvez também está convidada a falar aqui junto comigo, ela trouxe excelentes ideias, vieram algumas coisas. Podem não fazer sentido nenhum, mas eu pensei e gostaria de ver com vocês sobre o que isso provoca em nós. Uma imagem que me veio foi do filme Central do Brasil, da Fernanda Montenegro, com aquela criança, em que a criança ia furtar um alimento para comer e ela é divertida pela Fernanda Montenegro. Só que a Fernanda Montenegro, na sequência, furta esse alimento e oferece mais tarde para o menino. Ali eu percebi uma comoção interessante que, em certo sentido, faz o público entender aquilo com uma certa tolerância, sabe? Que não constitui uma ilegalidade, mas um fator expressivo da realidade social que ela vive, né? E para conformar a realidade dela. Daí eu trouxe uma citação do Foucault. Tolerância, conquistada pela força ou pela obstinação, para algumas legalidades. Essas legalidades eram necessárias à camada social, mesmo que houvessem ordenações. Criminalidade se fundamentava numa ilegalidade mais vasta, a qual as camadas populares estavam ligadas como a condições de existência, e inversamente. Essa ilegalidade era um fator perpétuo de aumento da criminalidade. E eu trago mais. A luta do MST, que constitui uma reversão do direito de propriedade, né, dos latifúndios. Mas, em certo sentido, eles disputam essa ilegalidade, né, no primeiro momento como invasores, como ladrões, e num outro momento, via judiciário, uma reversão disso como um direito constituído, direito à terra. Eu pensei também, o beneficiário do Bolsa Família tem que frequentar a escola e o pré-natal, senão eles perdem o direito ao Bolsa Família. Isso se transforma num processo administrativo. A falta na escola, o conselho tutelar é um instrumento judiciário também que apena crianças que não frequentam a escola, crianças e famílias crianças que não frequentam a escola e famílias que estejam negligenciando essa ação. Então, se torna uma forma de coagir
coagia né, as massas sobre as punições, mas ela posta dessa forma multissituada. Acho que eu queria tratar sobre como o Poder Judiciário veio resolver algumas lacunas desse poder, e nessa maneira, tirando essa dissipação desse poder. A divisão das instâncias judiciárias no Brasil. Eu trouxe uma citação. A nova legislação, suavização das penas, codificação, diminuição da arbitrariedade, consenso sobre o poder de punir, apoiar na alteração da economia de punir e na coerção para o ajustamento. Acho que faz parte desse processo da instauração da instância judiciária e dividida por instâncias. A criminalização da pobreza no Brasil. Trouxe uma citação. O desenvolvimento comercial e industrial exigiu crescente rigor e armamento na repressão da ilegalidade. Acho que faz sentido com a criminalização da pobreza no Brasil, e a gente vê isso de diversas formas. Uma coisa que a guerra às drogas, que eu acho que é bastante evidente, a diferenciação usuário e traficante, ela é uma diferenciação geralmente de classe, de renda, né, principalmente de renda, de raça e de lugar e quantidade que está aportando, e se aquilo atenta a essa economia que figura fora do formal, né, essa economia informal do dinheiro do tráfico. Se a pessoa está lucrando com aquilo, se ela só está rendendo aquilo. Então, o usuário recebe uma punição menos densa do que o traficante. Eu queria destacar também outra coisa que eu pensei sobre a diferença da gestão dessas penalidades. Se a gente observar o dado do Infopen, o perfil dos apenados no Brasil é 70% que não terminaram o ensino fundamental, pequenos furtos e pessoas negras. Acho que fala um tanto desse corpo social massificado, dessa punição exclusiva, destinada, particularizada para essa população, enquanto a gente vê nesse mesmo Brasil impunidade. A impunidade, desculpa, isso mesmo, obrigado. A impunidade das grandes corrupções, por exemplo, porque apesar de ser um atentado contra o bem jurídico, né, o econômico, ele está entre a própria elite, a elite está revendo o seu próprio dinheiro, então acaba passando como se fosse uma tolerância. Para ela pode, né, porque não se trata de crimes mais contra os bens e propriedade desse grande grupo. E eu queria ressaltar também um processo que no Brasil acontece, que a judicialização dos direitos sociais, que, em certa medida, é a reversão dessa camada popular que, né, se volta contra essa penalidade parcial e reivindica a reversão desses direitos sociais que são sucateados pela burguesia, pela elite. Então, negociam. Acho que o Foucault está dizendo os conflitos disputa dos conflitos, essa disputa de forças também. Não sei, professor, foi essa. Não deu para sintetizar melhor do que isso, porque a gente pensou muito rapidamente, e como eu disse, eu não tinha, na hora que eu estava lendo, eu não tive essas ideias, então não consegui condensar de uma melhor maneira. Espero que tenha ficado inteligível para vocês e possa contribuir com a nossa discussão. Muito bom, porque você trouxe vários elementos que estão aí, né? E é incrível como a produção de outros discursos vai renegociando, né? Aí eu só queria fazer um comentário e abrir para todo mundo, né? Porque assim há uma mudança muito legal que ele vai narrando do modo como a burguesia vai tolerando o que não é, né? Então assim, se todo mundo aqui conhece a história de Robin Hood, né? Que roubava dos ricos e dava para os pobres, né? Então assim, enquanto a propriedade era toda ela do senhor feudal, né? Quando era um processo de vassalagem, né? As glebas, etc. Você invadir, tirar isso aí não tinha problema nenhum, né? Agora a partir do momento que a casa é minha e se alguém
ou se o negócio é meu. Então, assim, não que nunca um mercador, antigamente o mercador não se importava se alguém roubava um fruto, né? Tá aí da história do Aladim e outras historinhas que a gente vê, né? Mas é interessante a gente pensar o que é a tolerância, né? Então, no grupo de colegas, sempre num grupo de iguais, né? Se tem um moleque que cola, ele pode ser ao mesmo tempo o herói, né? E o motivo de cópia e de todo mundo ficar fã dele que ele cola. Do mesmo modo, a escola pode atuar sobre ele para dar exemplo para ninguém mais tentar colar. Como dentro do próprio grupo vai ter aquele outro, né? Que não admite, né? Que o cara possa ter as mesmas notas porque colou e não fez o trabalho, né? Então tem o que não vai tolerar. Então, como a gente vai atuando sobre essas diversas coisas e muitas vezes muda o discurso, que é o caso do MST, né? Então, o MST agora é o maior produtor de arroz orgânico, né? Houve uma possibilidade, após um processo, né, de uma reforma, não tão como a gente queria, mas que já ocorreu, a possibilidade de produzir um outro discurso sobre o MST, né? O mesmo já não se dá sobre o MST, o MTST, né, que está na cidade, vai nas casas, né, e daí tem a ver com as propriedades. Mas foi muito legal, viu, Rodrigo? Você trouxe vários exemplos interessantes para a gente pensar o texto. Tem alguém com a mão levantada, é o mais velho aparente de todos nós. Aquele que tem a aparência de mais velho. Então, vou falar, só em sua homenagem, vou falar uma coisa bem velha mesmo. Em várias passagens, e acho que a fala do Rodrigo também reativou isso em mim, né? Em várias passagens eu lembrei de uma situação que o Brasil viveu, pelo menos é o que relatam os livros de história, e durante o Brasil colônia, sacanear a coroa, não pagar os impostos, ser corrupto, era até bem visto, né? Porque era uma atitude de resistência, né? Contra o invasor, contra o colonizador, né? Contra o estrangeiro. Na medida em que o Estado, né? Na medida em que a República se estabelece, que o Estado se fortalece de uma outra maneira, isso passa a ser visto de outra forma. E algo meio semelhante acontece no serviço público, né? Como eu estou aqui na sala com várias pessoas, né? Que são servidoras ou servidores públicos, de repente, a pessoa sacanear o serviço público, no sentido de faltar no trabalho, etc., parece para alguns menos grave, porque, afinal de contas, você está sacaneando o prefeito, você está sacaneando o governador, você está sacaneando o presidente, né? Então, tanto é que a pessoa ela lida diferente, né? A mesma pessoa ela lida diferente quando ela é funcionária pública e quando ela é funcionária da iniciativa privada, né? Bom, tudo isso me passou. E outro destaque que eu faria do texto, que eu achei bem legal, e que o Mário mencionou isso lá no começo apenas, é a questão da taxonomia dos castigos, né? Como é que a gente vai desenvolvendo isso ao longo da história, né? Isso me lembrou bastante a dosimetria das penas. Então, nós temos aí resquícios fortes e necessários desse processo, né? Não dá para todo mundo aqui se revolta quando uma pessoa necessitada comete um pequeno furto e é punida com uma pena grave demais, né? Ou seja, é engraçado perceber como a gente vai estratificando as infrações e as penalidades. Era isso. E é legal pensar assim, né? Quando é realmente uma pessoa mais pobre e faz um crime desse, a intolerância é maior, né? Porque ele é uma ameaça, vai que ele vai ficando pior, né? Vai que ele invade a minha casa. E aí a gente, às vezes, tem mais tolerância com o crime do colarinho branco, né? Porque achou que ele foi menos violento, ou achou que é assim mesmo, né? Ou, entre eles, né? Então, assim, o discurso do lavajatismo, né? Tem vários discursos de ilegalidade que o cercam e vários discursos de tolerância sobre os mesmos crimes. Então, tem gente que tolera o crime da justiça para conseguir provar e fazer valer, e tem gente que tolera os criminosos que roubaram o dinheiro da Petrobras, né? Então, você vai produzindo coisas interessantes aí. Muito bem. Nós terminamos essa rodada? Todos os grupos falaram? Ou falta grupo? Acho que falta grupo ainda. Ou dupla? Falta o nosso. Cadê o Jorge? Vamos lá, Raquel. Não, o Jorge não. O Jorge é um ser
É um ser punível. Sou nômade. Ele é um ser ilegal aqui. Ele é um ser ilegal aqui. Já é a terceira vez que eu abro a câmera e eu estou em outra parte da casa aqui. Está fugindo, hein? Está fugindo de alguma coisa para não ser penalizado. Para não ser penalizado, isso mesmo. Para lavar a louça. Não, isso aí é o de menos. Então, o nosso grupo, eu, a Raquel, a Carol, o Rubens e o João Pedro, que é o bebezinho do Rubens, a gente fez a conversa, né? E aí foram 3 situações que apareceram. Aí eu vou comentar, a Raquel e a Carol estão aí, a gente vai falando, né? Então, assim, o que de cara, né, que me chamou bastante atenção nessa passagem dos textos, tem a ver com que, assim, quando Foucault fala da punição, que ela deve ter os efeitos mais intensos naqueles que não cometeram crime, né? O criminoso, claro, vai ser punido, mas precisa que sirva de lição. E o que eu fiquei pensando, que o nosso grupo pensou bastante, foi justamente nas torcidas organizadas, né? Em que a gente sabe que os torcedores, eles brigam fora do estádio, né? Marcam 5 quilômetros, 10, enfim, não sei quantos quilômetros do estádio, eles brigam e a punição fica para eles, né? Eles são detidos, são fichados e tudo mais, mas fica mais para o clube, ou seja, 5 partidas sem torcida, né? Então, a gente conseguiu fazer essa relação da punição que serve de lição, né? Não para quem cometeu o crime, menos para quem cometeu o crime, mas mais para, olha, torcida, não faça isso, senão o seu clube é que vai ser prejudicado. A outra passagem, né, que aí não é uma situação, mas é um filme, que é O Poço, né, em que acredito que a maioria já deve ter visto, né? Só que a Carol que trouxe, né, porque ela fez a leitura e pensou bastante nesse filme, só que a gente não conseguiu fazer algumas conexões, ou melhor, a gente fez poucas conexões com o texto. Mas, claro, cabe a gente trabalhar um pouquinho mais, né, na relação que o filme passa para a gente e fazer comparações ao texto. Mas com relação à instituição penal, né, de um cara que tem um vício e vai parar lá junto com criminosos e que, né, todo dia a rampa vai descendo, enfim. E também uma última situação, também aí uma experiência que a Carol teve quando ela trabalhou numa instituição que não era para menores infratores, mas que seguiam regras, né, rígidas de, olha, andar enfileirado, andar de cabeça baixa, né, como para trás, enfim, e várias punições nos corpos dos menores. Então, foi mais ou menos isso que a gente conversou. E aí a Carol e a Raquel, elas podem complementar um pouco. Complementem. Ele já, educadamente, já desligou a câmera. Eu estou contemplada. Ele foi punido com a função de fazer a síntese do que a gente estava conversando. Mas, assim, aí agora que eu já coloquei o Jorge na roda, agora eu vou trazer a Carol, porque eu acho que seria interessante você relatar, se você puder, essa questão que o Jorge começou iniciando, porque eu achei bastante interessante a sua experiência. Nossa, essa experiência eu tive quando eu trabalhei, eu sou de BH, e eu trabalhei numa instituição que, inclusive, ela fica situada lá em Belo Horizonte, no prédio da antiga FEBEM da cidade, assim. E é uma instituição que a escola está dentro da instituição, mas a escola é como se fosse uma agregada da instituição, porque na instituição a gente tem estudantes que dormem lá, funciona num esquema de internato e semi-internato. A gente tem estudantes que dormem na escola de segunda a sexta e tem estudantes que vão todos os dias para a escola e vão para casa todos os dias, ficam lá de 6 às 6 da tarde. E essa escola, quando eu cheguei lá, eu tive um baque, assim, porque a primeira
quando eu penso em prisão, assim, eu tinha visto um espetáculo um pouco antes que falava sobre prisão feminina, e aí no espetáculo mostrava assim, o corpo das mulheres e como que elas eram enfileiradas, de mão para trás, de cabeça baixa. E quando eu cheguei na escola, era esse o corpo dos meus estudantes lá, tipo, os meninos andando enfileirados. Para eu dar aula e descer para a quadra, ou ir para qualquer outro espaço da escola, a gente precisava fazer a fila com os meninos organizados. Enquanto eles não estivessem organizados, a gente não podia sair da sala, a gente não podia se mover, a gente tinha que descer de cabeça baixa. E isso foi um problemão para mim, porque eu não conseguia trabalhar nessa lógica, assim. Aí fui chamando atenção. E aí, isso me chamou muito atenção na escola, assim, como que os corpos dos meus estudantes ali eram, tipo, como se eles estivessem num presídio mesmo que eles não eram jovens menores infratores, não era essa o foco da escola. E quando, por exemplo, acontecia alguma coisa, que alguém falou dessa questão de punição do aluno em sala, não era a escola que punia, a gente fazia, tipo, uma ocorrência e mandava para a instituição lá dos meninos, e lá eles faziam a punição dos meninos, assim. E aí era um negócio muito, assim, que eu acho muito bizarro, assim, era qualquer coisa virava assunto da psicóloga da instituição tratar com os meninos, e aí eles eram, tipo, punidos no sentido de que eles não podiam, por exemplo, fazer o curso à tarde, porque eles tinham, no contraturno, a participação em cursos profissionalizantes, assim. E aí, quando acontecia alguma coisa, eles não, tipo, podiam participar dos cursos. E aí, chamava pai, eu não podia ir na escola, ficava afastado da escola, sei lá, 3 dias suspenso. Então, foram coisas que foram me assustando, assim, enquanto professora, porque eu falei assim, nossa, numa escola, tá parecendo mais uma prisão, isso aqui não é uma escola de... Porque se fosse uma escola de jovens infratores, eu acho que, tipo assim, não acho que caberia, mas que faria sentido dentro da instituição daquele espaço, mas como não era esse o contexto, na minha cabeça não fazia sentido, assim. E aí eu comentei com os meninos sobre isso, assim, de como que naquela escola tem uma questão do corpo privado, porque eles não podem ter cabelo da forma como eles querem. Eu tive um estudante que precisou cortar o cabelo Black Power dele, tipo, eles não podem usar brinco, não podem ter tatuagens visíveis, e aí ficava ali essa questão da instituição que pune, que priva, e que os meninos têm um negócio muito complicado ali com a corporeidade. Então, era esse o relato, assim. Muito bom, muito bom. Alguém quer complementar, comentar? Vários comentários apareceram aí, mobilizaram. Diz, Paola. Não, é porque o seu discurso lembrou, assim, não nessa proporção, mas as escolas cívico-militares, né, que estão voltando. Aqui no Guarujá, a gente tem uma, né, estadual, que a comunidade aderiu. Aí eu não trabalho nessa escola, mas eu perguntei e eles falaram, né, fila na hora da entrada, quando o professor entra, todo mundo fica de pé, né, e aí eu perguntei, e que os militares, eles falaram que cuidam mesmo só desses aspectos da indisciplina, né. Então, só me lembrou esse contexto mesmo. Que, por incrível que pareça, né, tem bastante pessoas que reafirmam, né, que gostam, que acham que a escola tem que ter esse viés, né? É só isso, assim, só que me lembrou esse modelo de escola. E aí tem uma informação aqui, passou, não vi quem escreveu, que o Paraná, né, tem várias escolas cívico-militares. Acho não só em função da hora e do que nós programamos, mas principalmente a partir dessas fases de vocês, a gente pode fazer um salto aí para a nossa próxima questão, mas pedir uma certa, em função do tempo, que a gente faça uma discussão mais curta. Então, veja, né, se eu pegar aqui, né, no texto da Sociedade Punitiva, que é praticamente quase todas as coisas que estão aí no Vigiar e Punir, o que não tem é que no Sociedade Punitiva o Foucault faz uma genealogia também da moral do operário, né, do operário durante nesse movimento burguês. Mas ele vai dizer assim: a transformação da penalidade não diz respeito unicamente a uma história dos corpos, mas mais precisamente a uma história das relações entre o poder político e os corpos, seu controle, sua sujeição, a maneira como esse poder se exerce direto ou indiretamente sobre eles, a maneiras como são dobrados, fixados, utilizados por ele. Encontra-se no princípio da transformação estudado.
seria preciso escrever uma física do poder e mostrar como ela foi modificada em relação às suas formas anteriores, no começo do século XIX, no momento do desenvolvimento das estruturas estatais, e aí eu acrescento outro lugar que ele põe também, né, de outro modo de produção. E aí o salto, né, quando ele vai dizer dessa política, né, então é um poder político sobre o corpo, então a política do corpo, é que a gente pode sacar também, né, Nina, está aí na página 124, você que fez a conta, eles estão com que página? Se a gente está na 124, eles estão na... Está sem microfone, Nina. 121. Então, gente, lá na página 121, quem está com o PDF, vai dizer assim, em 124, quem está com a edição de 2007, né, que acho que é a nossa. O aparelho da penalidade corretiva age de maneira totalmente diversa. O ponto de aplicação da pena não é a representação, é o corpo, é o tempo, são os gestos, as atividades todos os dias. A alma também, e aqui nós vamos dar o salto. Também, mas na medida em que é sede de hábitos. O corpo e a alma, como princípio dos comportamentos, formam o elemento que agora é proposto à intervenção punitiva. Então, veja, o que é dominante na educação física é a gente pensar o corpo por um viés biológico e depois ali, né, principalmente a partir do coletivo de autores e outros que nos aproximaram das ciências humanas, pensar o corpo como uma construção cultural. Foucault dá um salto, né? Então, ninguém nega que se você mora na praia, teu corpo vai ficar mais bronzeado, se você ficar mais exposto ao sol, ninguém nega que se você fizer musculação, seu corpo fica mais volumoso do que quem não faz, mas o que o Foucault vai falar é as ações que se atuam nessas políticas de corpo vão sendo práticas de subjetivação ou modos de subjetivação, vão atuando na sua alma. E é essa sua subjetividade construída a partir, né, e aqui no caso ele traz essas questões punitivas, que vai aprisionando o seu corpo. Então, ao contrário de Santo Agostinho, né, que dizia que o corpo era a prisão da alma, e por isso o suplício, quanto mais crime, né, mais o corpo sofria para o cara libertar a alma, e essa alma ser julgada por Deus, né, no Foucault, as análises que ele vai fazer, que é sempre muito diferente do que todo mundo faz, a subjetividade é que prende o corpo. Por isso o texto lá atrás do corpo utópico, né? A sociedade produz uma ideia de corpo, mas essa ideia de corpo, ela nos aprisiona, né? Aliás, a ideia de corpo produz uma subjetividade que aprisiona esse corpo, então produz esse corpo. E acho que aí a gente pode voltar os pequenos grupos, um espaço de 10, 15 minutinhos, para a gente ir já anunciando, ou já pensando nessas políticas de corpo das punições, se durante as leituras vocês foram pensando nessas questões do corpo, né, porque o corpo agora vai ser esse corpo vigiado, todo mundo é possível, né, todo mundo é um potencial criminoso, né, então nessas práticas todas que essa sociedade punitiva agora se multiplica, né, com o encarceramento e os efeitos do encarceramento, né, de que forma, em algum momento, se apareceu, se vocês pensaram, ou agora, né, pensaram essas questões que nos levam a olhar o corpo, e acho que o que a Caroline e o grupo trouxe, né, ajuda bastante a gente pensar até na escola e nas práticas, né, enquanto que essas práticas de adestramento ou de técnicas, né, vão também moldando uma subjetividade que aprisiona o corpo. Pode ser? Deu para razoavelmente entender, mas a mesma lógica, mas pensando, né, do que, de repente, veio em relação ao corpo, que é o nosso foco de estudo, e todo o objeto do Foucault, né? Podemos voltar nos mesmos grupos? Então... Nos mesmos grupos ele não monta. Ah, o Jorge não entra? Ah. Vamos fazer um grupo, eu, você e o Jorge. A gente fica aqui só tirando sarro dele, fazendo uma... Velho, vamos marcar só 10 minutinhos de troca, né, para a gente voltar aí 10, 15, para a gente voltar 15 para as 6. Aí uma fala, a gente só, né, escuta o que as pessoas tiveram e aí a gente vai encaminhando para o final. Pessoal, então eu vou disparar aí a divisão de grupos, tá? Lá vai. Até mais. Acho que a Marina começa relatando aí a angústia dela. Boa tarde, gente. Chego atrasada, esbaforida, que eu venho direto da escola
uma correria. Mas eu estava falando com a Nina, né, que ao pensar nessa questão das políticas do corpo e dessa questão toda que o texto foi trazendo para mim, eu acho que eu vivi uma experiência inédita na minha vida docente o ano passado, por conta da pandemia, que foi a redução do número de crianças por professora. Né? Então, eu que tenho 35 crianças de 4 e 5 anos, pela primeira vez na minha história docente na rede pública, eu tive 15, eu tive 12. Né? E aí, esse ano, voltam os 35 a povoar a sala, né? E eu tinha me acostumado com aquele número que, na minha visão, é o ideal. Né? E aí, a grande angústia do momento da minha vida, assim, de muitas colegas com quem eu converso lá na EMEI, é essa, né? Como não entrar nessa massificação das táticas disciplinares com as crianças pequenas, por uma questão de sobrevivência física até, porque elas mordem, elas batem, elas fazem 200 coisas que fazem parte da faixa etária, e a gente sabe que é na escola que elas vão acontecer mesmo, mas como tornar isso, né, como não ficar batendo 1000 vezes na tecla do cartaz de combinados e das 200 coisas, e aí ninguém cabe naquela sala direita, se vira a cadeira de um lado, aí se junta a mesa, aí você desvira, e aquelas crianças não cabem, né, então como não entrar tanto nessa questão da disciplina do corpo dessas crianças tão pequenas, sendo que tem essa massificação, essa quantidade imensa de pessoas para uma professora conduzir o grupo, né? Então, para mim, essa conta nunca fecha. Ela não tem fechado, assim, sabe? E sempre vai esbarrar nisso. Eu tenho procurado procurar lugares mais amplos, fazer outras propostas, né? Enfim, mas quando chove e a gente fica lá o dia inteiro naquela sala, nós 36, né, vidas ali colocadas naquele lugar. Enfim, então, o tempo inteiro que eu lia o texto, isso vinha em mim, assim, sabe? Que eu acho que é uma angústia que eu venho experimentando muito forte nessa retomada com essa quantidade imensa de crianças, né, novamente. E a Patrícia? A Patrícia também contribuiu, né, Patrícia? Quer falar? Oi. Falo rapidinho. Não, na verdade, parte do texto, quando eu estava estava lendo, ele me remetia muito assim, aquele silenciamento do corpo, ao silenciamento das salas de aula mesmo, o silenciamento das carteiras, as carteiras alinhadas, as celas, né, como se fosse. Não sei se tem relação, mas era o silenciamento do corpo ali, né, então a sala de aula como um lugar de silenciar aquele corpo, né, de organizar aquele corpo, de não fazê-lo movimentar ou se expressar, nesse sentido da coerção mesmo, de vamos coagir esse corpo, não vamos deixar ele se manifestar. Então, isso veio muito quando eu lia o texto. Não sei se viajei, né, se tem a ver. Bom, então a gente começou com essa angústia da Marina, que é de como que essa escola massificada, né, acaba provocando, promovendo uma subjetividade do professor, um professor preso numa subjetividade que acaba buscando táticas, né, de disciplinamento, de coerção, para poder conseguir fazer o trabalho dele. Então, é isso, né, Marina? Eu penso que na educação física, embora esteja distante, eu vejo que existe, assim, condutas que na aula são valorizadas, validadas pela escola, pela sociedade, e aqueles que não se encaixam, ou eles resistem, né? Ou eles buscando aqueles espaços heterotópicos que a gente já pensou, criando espaços assim, ou então se afastam, ou ficam na arquibancada sentados. Eu acho que na escola ainda está muito presente, sabe? E o professor ainda está muito preso numa visão de professor de educação física, numa determinada conduta, e que isso se refere a vestimenta, enfim, a forma como organizar a aula. Eu acho que é mais ou menos assim. É claro que eu estendo isso daí. Hoje eu penso muito nessa questão do corpo na mídia, né?
porque as pessoas acabam, vão tentando se encaixar, né, naqueles corpos que são valorizados, né? No caso do etarismo aí, que tem a ver com a minha vida agora, né? Também é uma questão que está muito forte, né? Como é que é envelhecer, né? Como é que você consegue entrar nesse corpo mais velho e validado, né? Não é qualquer corpo, é aquele corpo velho validado, aquele que está saudável, que faz exercício, enfim. É mais ou menos isso que a gente debateu, tá bom? Vamos ouvir outros. Ô, Nina, vou pegar um gancho do que você acabou de dizer aí sobre corpo validado, né? A gente meio que começou divagando, né, no nosso grupo lá sobre questões de punição e corpo e tudo mais, até a gente chegar no corpo que é possível, o corpo a qual é permitida a circulação, e aí a Carol até trouxe a pergunta sobre como ficam os corpos trans, né, os meninos e meninas trans na escola, e a gente entrou nessa questão do quanto os corpos são convidados a se retirar de uns locais se eles não entram naquelas regras que estão impostas dentro da sala de aula. E aí o Cleiton começou a falar sobre a questão do espaço e acabou que a gente veio para cá. Aí eu queria ouvir o Cleiton, na real, assim, porque ele não conseguiu concluir. Como o Marcos não deu mais um minuto, a gente usa esse minuto no grupão. Pode ser, Cleiton? É isso aí, velho. Pode ser, o meu microfone está... Porque fica assim, né, Cleiton? Você vai falar assim, ó. É assim mesmo. Vocês estão me ouvindo? Porque meu áudio está ruim aqui. Eu confesso que essa questão, né, que a Marina trouxe é uma questão que também me aflige bastante, porque parece que há uma linha muito tênue entre a positividade de uma disciplina e o seu caráter repressivo, né? E não há uma justa medida para a gente dizer que, né, aquela disciplina tem uma positividade ou tem um aspecto repressivo, porque é muito singular, né? São o que as pessoas que estão implicadas naquele processo de disciplinamento estão sentindo, né? Então, é um nome muito grande essa questão para mim. E o que eu estava conversando com a Raquel e com a Caroline é que às vezes a gente ouve as professoras dizendo assim, né? Professoras de outras disciplinas ou as pedagogas: eu não vou para a quadra porque lá eu não consigo controlar as crianças. Porque, né, há toda uma estratégia ali de organização dentro da sala de aula que é um pouco diferente da quadra, né? Mas isso não significa, em medida alguma, que na quadra nós não utilizemos estratégias de governo das condutas, às vezes até maior ou mais intensas do que na sala de aula, né? É um pouco disso que eu estava conversando com elas. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Já o pessoal rodar, velho. Depois a gente se comenta. Mais grupos? Paola? O Cleiton me lembrou, hoje estava conversando com uma amiga, ela estava chateada porque teve briga na aula dela, né, de 2 garotos. E ela falou assim, nossa, mas eu sou super rígida, entre aspas, assim, né? Tipo, então a aula dela é extremamente dirigida, e ela estava se questionando, apesar disso, eles brigaram, né? Então, esse modelo de ser um bom professor é ter aquele tipo de aula, ou ter aquele corpo preso naquele esquema, isso me fez refletir bastante, assim. E quando o Mário chegou e comentou, né, sobre a subjetividade que prende o corpo, me lembrou
dos corpos da educação dentro da escola que não querem se movimentar também, né? O porquê disso, quais são os motivos que fazem que, né, a criança, ao longo do seu desenvolvimento, perca, né, essa vontade, pelo menos dentro lá do ambiente escolar, de se movimentar, né? Será que é por conta da sua subjetividade? Será que esse corpo já foi, entre aspas, punido? Ou de que forma, assim, não sei. Qual é a subjetividade que fez com que ele perdeu essa vontade, assim, né? Não sei, assim, se conseguir me expressar direito. Mas são só perguntas que eu vou refletir ainda. Acho que quem? Rodrigo, Patrícia, Carolina, alguém quer comentar? Acho que já tem... Ninguém? Então vamos passar para o aparentemente mais velho. Então, na verdade, era uma provocação para o Cleiton e o seu grupo, né? Porque me parece, na colocação de vocês, que vocês desconsideram o caráter produtivo da disciplina. Da maneira que vocês colocaram a disciplina, é como se ela só tivesse aspectos negativos. Então, eu confesso, Marina, conhecendo a sua competência, seu conhecimento, confesso até que me assustei quando eu ouvi você falando isso, né? E aí o Cleiton completa isso. Mas, gente, se vocês trabalham com agenda, né, se vocês usam na vida de vocês agenda, tal hora você vai fazer tal coisa, e as coisas têm hora para começar, hora para terminar, aquilo é um disciplinamento e aquilo torna o tempo melhor aproveitado. Quando as professoras se posicionam dessa maneira que o Cleiton acabou de mencionar, que eu reconheço isso, Cleiton, é justamente porque naquele ambiente, talvez para quem está menos habituado, se perde o caráter produtivo, né? Porque na sala de aula é mais fácil você obter um resultado X, Y, Z. E o próprio autor destaca esse componente importante do disciplinamento, né? Então, eu não vejo como... Eu não vejo mesmo uma sociedade sem disciplina, e nem uma escola sem disciplina, e nem instituição nenhuma sem disciplina, né? Não é porque a gente... E quanto mais assim, abertas as nossas ações, menos produtivas elas são, muitas vezes, né? Assim, se me permitem fazer essa generalização, né? Se vocês quiserem... assim, né, velho? Acho um exemplo. Acho que todo mundo aqui gosta de ir no cinema e quer que todo mundo fique sentado lá. Ninguém gosta de ir no cinema e ver nego correndo para lá e para cá e te atravessando, né? Eu até comentei ontem, a Nina estava presente lá no grupo nosso lá em Campinas, eu não suporto nem nego comendo pipoca no cinema, né, cara? Ainda mais que agora os caras vão com balde ficar 40 minutos comendo pipoca. Então, assim, eu acho que esse aspecto que o Cleiton traz é legal, a linha tênue, né? Então, para a gente pensar um pouquinho com o texto, o que o autor vai dizer, bom, de que forma é que esse modelo disciplinar, essa prática de coerção e disciplina vai se afirmar, né? O encarceramento vai se afirmar e a disciplina vai se afirmar nessa sociedade industrial, capitalista e industrial. Automaticamente, como a gente já não está vivendo uma sociedade capitalista industrial, né, gente, essas técnicas mais intensas, e principalmente que elas vão ser muito intensas na escola do século XIX, uma boa parte do XX, elas vão abrandar, né, porque tem uma outra lógica, uma outra política de corpo no momento presente. Então, quando a gente vê no YouTube, né, eu vou lá pegar um exemplo, né, que eu tenho usado, ver a Anitta, né, e aí a Anitta foi à escola, né? A Anitta, ela está no grupo dos riscos, né, que é a população mais pobre, ou canta lá e etc. Mas, ao mesmo tempo, ela é representada por alguns como pornográfica, outros como, né, importante para o movimento feminista, outro como uma manifestação daquela cultura naquele espaço, né? Isso vai produzindo uma subjetividade Anitta, né? Mas já é um corpo que já está submetido a uma outra lógica que não é essa desse poder disciplinar, do jeito que vai ser discutido a disciplina, né, que também é interessante num outro momento, se for possível, a gente estudar, senão, como o termo disciplina vai mudando também, de Santo Agostinho, né, a São Tomás de Aquino, como chega nos jesuítas, e como ela vai chegando, né, no século XIX. Então, em relação ao texto, é entender
por que, como, né, de que forma essas coisas se consolidaram, né? Porque com o encarceramento, a atuação do corpo, tal, isso tem a ver não com aspectos morais, segundo o autor, né, mas toda uma lógica sobre as ilegalidades, sobre as revoltas, a própria Revolução Burguesa, né, a relação com o poder monárquico, né, com esse poder soberano, uma outra forma de poder que se estabelece, né, uma série de práticas em que, alguma medida, também tem a ver com o capitalismo, né, então acho que a gente não pode esquecer disso. Então, a escola, que aí não dá tempo de a gente discutir, mas pensar que a escola de massa, ou aquela escola enquanto sistema nacional, né, ela é pensada na Alemanha em 1750, e na França, pós-revolução, né, com Dorset, etc., então, a escola vai ter um papel fundamental nesse lugar aí, né, de evitar os ilegalismos, por isso, e a própria família, né, então a família deixa de ser modelo, mais uma vez conversando com Foucault, né, ela passa a ser um aparelho de Estado também, então a família também é um lugar de produção, né, de um modo de ser que evite os ilegalismos, né, por isso que a gente desde cedo, né, toma tapa na mão se vai pegar o que não é seu e coisas do tipo, ou vai de castigo, vai mudando porque outros discursos do sujeito vão acontecendo, né. Então, eu acho que o que o Marcos traz é para a gente, né, pensar que não dá para a gente imaginar a escola, né, um lugar onde você precisa algum grau de concentração, você precisa de algum grau de cooperação, né, de respeito, de troca, né, dá para pensar certas coisas, né. Por isso, né, velho, aquela nossa velha máxima, né, onde é mais fácil dar aula? A Marina pode responder, e o velho também, eu também, na pós-graduação da educação infantil. Pós-graduação, todo mundo disciplinado, cara. Eu falo para os meus alunos o seguinte, esse texto aqui, gente, eu trabalho ele em 3 aulas na pós-graduação, e vai ter que ler. E os caras leem. E quem não lê, não vem. Para você ver como os caras estão disciplinados. Né? Aí, na educação infantil, é pipoca, né, cara? Pipoca na hora do estouro, todo mundo ali pulando. Então, a gente, né, precisa criar na educação infantil, ao longo da escolarização, uma série de coisas. Agora, mais para frente, acho que não é o nosso motivo aí no texto, ou junto, né, sempre fazendo essas pontes que a gente tem feito, é pensar as políticas do corpo contemporâneas com essas políticas do corpo do começo dessa sociedade que o Foucault vai chamar de moderna, né? Foucault pensa o período clássico, que a gente chama de moderno, o que ele chama de moderno, a gente chama de contemporâneo, seguindo o que a gente aprendeu na escola. Diz aí, Nina. Na verdade, é uma pergunta, e eu queria saber como é que vocês, você, Marcos, Mário e os colegas, como se conceitua uma política de corpo? Como é que eu posso pensar, por exemplo? Foi essa a provocação, mas eu não sei se o que a gente falou, se a gente conversou, se eu respondi a questão, né? Como que seria essa política de corpo contemporânea? O velho está aí. Eu ia só te perguntar, antes do velho falar, se você passa bronzeador antes de ir na praia. Sim. Tá bom. Eu já respondi a sua pergunta. Diz aí, velho. Tá bom. Então, Nina, vou dar inspirado aí pelo Mário, eu vou dar um exemplo, né? Que é um exemplo que eu uso sempre nas minhas aulas na pedagogia, quando a gente discute as questões, né, as políticas de corpo. Algumas empresas, essa que eu trabalho, essa empresa que eu trabalho, ela faz isso, né? Exatamente o que eu vou dizer, é a mais pura verdade. Se você é funcionário e você vai fazer um trabalho em outra cidade, você ganha uma diária de funcionário. Se você é professor, você ganha uma outra diária. Se você é diretor, você ganha uma outra diária. Se você é pró-reitor, você ganha uma outra diária. E se você é reitor, você ganha uma outra diária. E um motorista, né? Você esqueceu que a diária é o motorista, né? Então, é engraçado isso. Eu venho me queixando disso há muito tempo, né? Desde que era funcionário. Então, falando assim, mas se a pessoa se todo mundo tem que comer, se todo mundo tem que dormir, se todo mundo tem que tomar banho, se todo mundo tem que, sei lá, né? Ficar no hotel. Por que será que o hotel do funcionário, a comida do funcionário, por que será que a gente aceita que ela seja menos cara, né, mais barata que a do reitor? Percebeu? Ou seja, isso é política de corpo. Quando a empresa dá plano de saúde, propõe plano de saúde para o funcionário, que é a enfermaria, e para o executivo, quarto, isso é política de corpo. Né? Então, política de corpo também dá. Se há campanha para a criança usar chupeta ou para a criança não usar chupeta.
Acho que você se lembra, né, Nina? Talvez não seja do seu tempo, mas do tempo do Mário é com certeza. O Mário, quando era criança, ele usava botinha ortopé, né? Então, isso é política de corpo. Toda aquela geração do Mário lá usou botinha ortopé. Minha irmã, eu não. Minha irmã usou. Mas é muito legal que você traz um exemplo da universidade, né? Então, pegando assim, bandejão e o restaurante lá acho que até fechou, né? O Clube dos Professores lá. Mas tem restaurantes mais chiques dentro da universidade que tem bandejão. Sala dos professores. Pô, como sala? Por que a gente tem que ficar isolado no lugar dos alunos? Então, são políticas, você pode justificar o que for, né? E a gente pode até concordar com as justificativas, né? Mas é como você vai produzindo modos de ser corpo. Ó, esse negócio do bronzeamento, né? Do bronzeamento não, do protetor solar, aí acho que vou voltar no velho, né? A gente gosta de dar exemplos que o pessoal não entende, né? Mas olha lá, quando a Nina era bem jovenzinha, ela passava óleo cenoura bronze, né? Semente de urucum, até Coca-Cola se passava no corpo. Para você ter o bronzeado, o bronzeado que a Coco Chanel apareceu na Riviera Francesa, depois de ficar na Riviera Francesa nos anos 30. Porque até os anos 30 tinha que ser branco e as pessoas passavam até fezes no corpo para ficar com a pele branca. Gente, está Denise Santana, é só você está lá, não estou inventando nada, tá onde eu, né? Então, assim, o que se fazia com o corpo até a Coco Chanel voltar bronzeada da Riviera, gente, era uma coisa, o que se faz depois é outra. E agora, né, eu vou voltar na Anitta, é o biquíni de... escapou, fita isolante, né? Então, essas coisas aí, né, tudo isso são ações sobre a alma e que vai produzindo esse corpo aí, esse corpo utópico. Acho que damos conta, acho que foi bom, né, velho? Muito bom, como sempre. E temos um momento festivo.